Árvores e arbustos de folhagem persistente, espécies únicas no mundo, ribeiras que cantam ao som da água produzida por esta floresta que muitos dizem ser mágica. Com mais de 15 milhões de anos, é na Ilha da Madeira que encontramos a mancha de floresta laurisilva mais extensa e mais bem conservada do mundo. Os segredos, as espécies existentes, as ameaças que persistem, a proteção que é urgente fazer, fazem da laurisilva floresta património. A laurisilva é o nome que nós chamamos genericamente, é uma formação muito complexa, uma formação florestal, a Floresta da Madeira, Floresta dos Loureiros, que tal como tudo o resto que existe na Ilha da Madeira e nas ilhas vulcânicas criadas no meio do Atlântico, são o resultado de milhões e milhões de anos de interação, em primeiro lugar da chegada dos ancestrais, daquilo que nós chamamos em biologia e em ecologia a colonização biótica ou biológica, que vão chegando, portanto há aqui um jogo de sorte e de azar, porque não basta chegar, é preciso chegar e ter condições para se implantar e depois se desenvolver. No caso da Madeira e em particular da laurisilva, o que nós temos é o resultado da chegada e do sucesso e de uma história fantástica que está ainda por contar em muito da sua parte, de espécies botânicas que se adaptaram, que existiam outrora no sul da Europa, eram as florestas que se extinguiram na Europa, no sul da Europa, devido às glaciações do Quaternário, mas que felizmente os seus emigrantes, digamos assim, naturais, que vieram para a Ilha da Madeira e para as ilhas da Macarronésia, Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, conseguiram persistir e evoluir, dando origem a florestas muito parecidas àquelas que existiriam no sul da Europa e que se extinguiram com as glaciações do Quaternário. O nome laurisilva provém de dois termos latinos, laurus e silva, que significam floresta de loureiro. É uma floresta que se restringe por questões ambientais, no caso da Madeira, entre os 300 metros de altitude e os 1300 metros. Isso corresponde, digamos, à situação mais ou menos eclética das condições ambientais naturais. E o mesmo acontece nas Canárias, com uma variação de mais ou menos 200 metros de altitude, porque o clima é diferente e nos Açores também. Ou seja, isto tem a ver com fatores como a radiação solar, como a temperatura, que está ligada à altitude e que limita, digamos, a disponibilidade de espaço e de condições ambientais para a laurisilva. Quando o homem chegou à Madeira, quando os descobridores chegaram, e agora estamos a celebrar os 600 anos, a laurisilva, diferentes tipos de laurisilva, mas genericamente a laurisilva ocupava quase toda a ilha. Hoje em dia, fruto da intervenção do homem, que também teve que se estabelecer, a laurisilva hoje em dia ocupa só cerca de 20% da ilha, são 16 mil hectares, fundamentalmente localizados nas vertentes a norte, porque a orografia da vertente norte conferia uma proteção natural a esta floresta. É uma floresta sempre-verde, uma floresta subtropical, portanto com um caráter úmido, mas mesmo sem a precipitação normal, sem a chuva, é uma floresta que todo o ano se mantém úmida porque as suas espécies constituem, digamos, espécies de nevoeiro que conseguem captar a umidade e com isso assegurar que no solo e todo o subbosque da laurisilva, cujas árvores maiores atingem 30 metros, 40 metros de algumas delas, sobretudo loureiros, tis, vinháticos, mas debaixo dessa grande copa, que é aquela que nós vemos em grande plano, existe um mundo de uma diversidade de fetos, de arbustos, de orquídeas e também de uma fauna de vertebrados e invertebrados que constituem no seu conjunto a floresta laurisilva. Sem a floresta laurisilva, a Madeira seria provavelmente um deserto. Aliás, nós temos já alguns problemas de gestão de água, em particular na Costa Sul, precisamente por não termos tanta laurisilva. A mancha de laurisilva situa-se basicamente na Costa Norte e é responsável por toda a existência, captação e manutenção dos recursos hídricos na Madeira.
Nós vemos as ribeiras a correr, mas as ribeiras têm o seu papel, são um ecossistema também próprio. Mas para além da água que corre nas ribeiras, nós temos toda a água infiltrada no interior do basalto, nos aquíferos do interior da ilha, que depois os madeirenses, ao longo dos quase 600 anos de história, souberam explorar de uma forma mais ou menos equilibrada, fazendo o transporte de onde ela existe para onde ela é necessária, através das levadas ou dos furos ou túneis de captação, que vão buscar água ao interior da ilha, água essa que conseguiu infiltrar-se a partir da propriedade que a Laurisilva tem, não só de captar, mas de assegurar uma infiltração lenta. Madeira normalmente é atingida pelos ventos do Nordeste, os ventos alísios, que vêm carregados de umidade. Quando encontram esta muralha no meio do oceano, que é a costa norte da Ilha da Madeira, sobem muito rapidamente, há uma diferença de temperatura muito abrupta, que faz com que a água condense. E a Laurisilva tem a capacidade de reter essa água. E essa água depois escorre e entra por infiltração para os solos e produz toda esta exuberância de água que nós temos. Ao nível um pouco mais alto, temos as urzes, que também são das espécies mais adaptadas para reter a água e tem uma capacidade muito importante de fazer essa mesma retenção e transposição para os solos, logo transposição para a nossa vida. Desde cedo, o Governo da Madeira impôs como objetivo primordial a preservação desta floresta exuberante e por isso criou o Parque Natural da Madeira. O Parque Natural da Madeira existe desde 1982 e uma das razões principais foi exatamente a proteção da floresta laurisilva. É um aspecto que tem resultado. Temos hoje em dia uma floresta muito bem conservada, por via do trabalho de conservação, mas também, há que ser honesto, por via da orografia que a Madeira tem, que conferiu uma proteção natural a esta floresta. A floresta tem diferentes estratos de vegetação, a floresta tem animais, a floresta tem esta floresta Laurisilva em particular tem uma riqueza enorme ao nível dos insetos. Os insetos são estruturantes ao nível do equilíbrio da floresta. Depois temos outra fauna um pouco maior, podemos estar a referir à avifauna. A avifauna da Laurisilva também tem algum interesse. Não é exuberante em termos de número de espécies, mas temos aqui endemismos exclusivos da Ilha da Madeira, como seja o pombo turquoise, o bisbis e o tintelhão, que também é uma subespécie endémica e cuja área principal de ocorrência é a nossa floresta. O pombo turquoise, pelo seu tamanho, é o único semeador que nós temos desta floresta. Portanto, dada o tamanho das sementes, das árvores, o pombo turquoise é a única espécie que consegue dispersar. E ao longo dos tempos tem sido, e há estudos que mostram isso, determinante para o seu equilíbrio e para a sua expansão. Agora, de facto, depois criam-se aqui problemas de conservação interessantes. É uma espécie endémica, exclusiva da Madeira. Por outro lado, é uma espécie importante para o equilíbrio da Laurisilva, mas, dada a sua plasticidade alimentar, causa imensos problemas na agricultura. E é um problema também, quem protege a Laurisilva, protege o pombo turquoise, mas também tem que trabalhar ao nível da agricultura para evitar que estes problemas aconteçam. A floresta Laurisilva da Madeira apresenta uma diversidade biológica com espécies exclusivas da Macaronésia. Neste tipo de floresta eu consigo encontrar diferentes tipos de habitats, micro-habitats. Consigo ver numa floresta estratificada várias árvores, algumas delas da família das lauráceas, que acabou por dar o nome à própria floresta Laurisilva, uma floresta que é característica por ter a presença de loureiros e de espécies afins à árvore, que é o nosso loureiro, mas também encontro associados aos loureiros o pau branco, o folhado, encontro inclusive o sabugueiro, o ceiceiro, e isto só na parte arbórea.
que tem uma canópia frondosa, é uma floresta onde eu encontro árvores grandiosas e centenárias, árvores essas que até funcionam como um micro-habitat. Uma das características da nossa floresta é, para além da sua diversidade ser elevada, é ter realmente uma grande percentagem de espécies exclusivas, ou seja, os endemismos. E quando falamos em endemismos da Madeira e endemismos que são comuns a outros arquipélagos que constituem a região biogeográfica da Macaronésia. Então, nesta floresta eu encontro uma grande diversidade nas plantas vasculares, que é o grande grupo onde entram os feitos, bem como as plantas produtoras de sementes, e tem um outro grupo onde também encontro uma grande diversidade e uma grande percentagem de endemismos, que é o grupo das plantas avasculares, que não têm vasos condutores. E neste grupo, o que é que eu tenho? Tenho os briófitos. O que é que são os briófitos? É um grupo taxonómico no qual eu encontro os musgos, as hepáticas e os anthocerotas. E nós encontramos musgos na floresta, desde a cobrir o solo, a cobrir os troncos, a cobrir por vezes as folhas das árvores e dos arbustos, e que nos dá um aspecto tropical à floresta laurisilva da Madeira, e ainda encontramos também os briófitos a cobrir os taludes. Se eu olhar para esta árvore, e se olhar inclusive para as suas folhas, para a textura do seu tronco, e para algumas características de alguns seres vivos que existem sobre o tronco, eu consigo dizer, sem até ser botânica, sem ter grandes conhecimentos, que estou perante um loureiro. E porquê? Porque eu tenho aqui a madre de louro. A madre de louro é um fungo, Laurobasidio lauri, que só existe sobre o Laurus novocanariensis, que é o loureiro que nós encontramos na floresta laurisilva. Associado a este fungo, à madre de louro, eu consigo encontrar, e é característico, uma série de líquenes pertencentes a alguns géneros como Sticta, Lobaria, Nephroma, e associados a estes líquenes, que são organismos muito peculiares e que nos também ajudam a compreender a excelente qualidade ambiental onde nos encontramos, encontra associado uma série de briófitos, nomeadamente esta hepática folhosa, que é a Porella canariensis. No conjunto, estes cheiros fazem parte do microhabitat que é esta árvore. Ou seja, quando eu falo neste indivíduo da espécie Laurus novocanariensis, não estou apenas a ter em consideração o loureiro, mas também toda uma série de seres vivos que vivem associadas à árvore. Gostaria de mostrar, em particular, esta hepática folhosa, Porella canariensis. Ela é muito interessante. Ela tem uma característica que é, para quem consegue identificar a priori o género Porella, consegue depois ver que poderia haver aqui duas dúvidas em relação a duas espécies, que é a Porella obtusata e a Porella canariensis. Se provarmos, ela é picante. Portanto, indiscutivelmente, mesmo não levando a uma lupa ou a um microscópio, eu consigo dizer, estou perante a Porella canariensis. O que difere essencialmente na Madeira é a sua dimensão e a sua importância e estado de conservação. Portanto, nos Açores a mancha está muito mais reduzida, é quase inexistente, com um potencial de crescimento, obviamente que existe, mas muito complicado de competir com, digamos, a paisagem humanizada ou mesmo com espécies exóticas, que são muito importantes. Nas Canárias também, logicamente em La Gomera, mesmo em Tenerife, existem algumas manchas importantes, com muita importância conservacionista, mas na Madeira ela atinge 20% do território. Para além do interesse conservacionista, ela está intimamente ligada ao futuro e ao passado, obviamente, dos madeirenses, e se nas Canárias e nos Açores existem alternativas em termos de desenvolvimento económico e de estabilidade, mesmo social e económica das populações, no caso da Madeira, a sua dimensão e a sua persistência em 20% do território tornam a laurisilva muito mais importante para os madeirenses e, obviamente, para o mundo, aumentando também a nossa responsabilidade. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Álvaro. I'll be your guide for this walk. We have a walk for about 11 kilometers. We start here in Ribeiro Frio and we will be finishing the walk in Portela. If the weather gets worse, I will make the decision of coming back, not going forwards.
if the weather stays like this, we have some safe conditions to do the walk. The walk will be through a type of vegetation known as the laurel wood, laurisilva, laurel wood. And of course, there are usually 4 laurels that we talk about. There is a 5th one, but we don't. The avocado pear tree, some people consider it a laurel, but it's not. And of course, it was something that was brought into this island. So we have one called the till, Vignatico, Barbosano, and there's about 4 of them, and we're gonna see some of them on this walk today. This is a very interesting plant over here. Look at the size of it. Where you come from, they don't grow more than a couple of feet. We have people from England and from Finland, correct? Yeah. So for the British people, this is bilberry or blueberry bush. Oh yeah, blueberry, yeah. Look at the size of it, and we can have them double of this size in different parts of the island. Yeah. Different parts of the island, they can grow like small peas, but they can also grow like olives. They can get bigger. Yeah. And for the people from Finland, mustika. This is mustika. Yeah. Okay? A lot of people use it for pastry. Fantastic for the cakes. Some people even make juice with it. Bilberry or blueberry. We have over 2,000 kilometers of levadas. We have over 2,000 kilometers of levadas. Some of the levadas we're not supposed to walk on them because they can be dangerous. The ones that are dangerous are safely locked. We have some gates and people should not go through when they have the red signs. The longest levada in Madeira is Levada dos Tornos, 107 kilometers long. If you walk it, it's 107 kilometers, but the length on a straight lane from where it starts to where it finishes is just around 30 kilometers. We cannot walk the whole length because there is a tunnel which is blocked with gates that otherwise is too dangerous to walk because it's 5,200 meters. O 93% dos turistas que visitam a Madeira usam a laurisilva não só para ver, mas para passear, porque as melhores levadas e itinerários pedestres da Madeira estão no interior da laurisilva e isso tem um valor económico importante, que gera emprego, que gera receita, mas que gera sobretudo uma vivência e uma experiência turística que é diferente daquela que se limita basicamente a ir, ver, dormir, comer e pouco mais. Portanto, uma experiência baseada em conteúdos que, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da satisfação do cliente, é muito mais importante que aquela que se limita, digamos, apenas à dormida e a pouco mais. Desde sempre, as bagas do loureiro despertaram a curiosidade da população e, de forma caseira, começaram a produzir o azeite de louro. This particular laurel is a bay, and with the bay leaves, we use it for cooking. And we have a fungus. You can see that little fungus there. Some people use it for medicine. It's not officially bought in a chemist like the conventional medicine, but of course, some people will let it go dry, make some tea, and some people say it works. And of course, we also use the fruit called the baga de louro. That is a fruit that looks like a black olive. In the next 3-4 months, we should have them. And of course, we make a special oil. There are some people who take a teaspoon every week and they say if they have some stomach problems, it clears the stomach or whatever. It's not an official thing, but there is a lot of people that do that. Em média, 250 kg de baga, colhida geralmente entre setembro e novembro, dão para produzir 10 litros de azeite de louro. O fruto é cozido durante longas horas e depois é prensado em lagares de madeira idênticos aos utilizados na vindima. Tudo feito de forma artesanal e há também quem comercialize. Por exemplo, 1 litro deste azeite pode chegar aos 200 euros. Além de ser utilizado na culinária, a tradição e crença popular dizem que se trata de um produto milagroso. É remédio que cura vários males. And finally, the shoots from the bay tree, we cannot cut the tree to get shoots to make a barbecue. But if we are going to the mountains, and if we forgot the metal sticks,
we can cut from the roots 1 or 2, as long as you don't cut 5 or 6, to make something called an espetada, flesh met de spies, meat on a skewer. So when you go to some restaurants, you can see them hanging it on a metal stick, and a small one or a dry wood. Well, if the population goes up in the spring and summer, we make a barbecue. It is a very, very different flavor when you take the little laurel stick or bay stick and scratch the bark, put the meat, and as the meat cooks either on the grill at home or on the barbecue, the sap, the juice goes into the meat. And the only thing you should put on the espetada when you do it yourself is dry sea salt. And preferably not 5 minutes before, just on the time that you do it, otherwise you will take too much salt. Existe aquela ameaça latente que são as alterações climáticas que vão impactar profundamente a laurisilva, mas de um ponto de vista um pouco mais imediato temos o problema das espécies invasoras, portanto espécies de plantas invasoras que ameaçam a floresta. Uma das espécies bastante preocupante é o maracujá-banana. O maracujá-banana é uma trepadeira e é uma planta que pode ser projetada, enquanto muitas das invasoras acaba por vir paulatinamente, calmamente dentro para fora nas zonas mais alteradas, nas zonas onde de facto houve uma intervenção e essas plantas têm alguma vantagem competitiva. O maracujá-banana é uma planta que, pelas características do seu fruto, podem ser projetadas para dentro da floresta para áreas mesmo clímax. E aí é que, por isso, é uma das razões que é uma das espécies que me preocupa mais e acho que é daquelas que devemos ter maior atenção. O maracujá-banana pode ser transportado pelas aves, por exemplo, podemos estar a falar de uma ave que comeu o maracujá e depois ao voar vai deixar a semente dentro da floresta. Podemos estar a falar até das pessoas, porque sabemos que as pessoas comem o maracujá-banana. Uma pessoa inadvertidamente, sem saber o que está a fazer, pode levar o maracujá-banana num passeio que faz pelas levadas. E então aqui é outra dimensão do trabalho relativamente à conservação da laurisilva, que é a sensibilização. Temos que sensibilizar as pessoas para a importância da floresta e depois para estes pequenos detalhes, que é evitar levar, portanto isto é uma biossegurança, levar sementes destas espécies para dentro da floresta, para as suas áreas mais clímax. A laurisilva é um património que resistiu a milhares de anos. É fonte de vida, produtora de água e nela vivem e convivem espécies únicas no mundo. Um recurso vivo em Portugal, um recurso que importa olhar, contemplar e, acima de tudo, preservar e proteger. A melhor forma de se conservar e de usar de uma forma sustentável qualquer recurso natural é dá-lo a conhecer, mas dá-lo a conhecer de uma forma criativa, de uma forma participada e envolvente. O tema da laurisilva não pode ser apenas um tema de especialistas, nem um tema de interesse científico. É um tema comum, é um recurso, é um património que é reconhecido a nível mundial e nós todos vamos ser poucos para, digamos, maximizar essa importância. Portanto, falar, conhecer, divulgar, sob todas as formas, incluindo a arte, a literatura. A laurisilva, este aspecto da produção de água faz com que a laurisilva tenha uma importância determinante para a nossa vida, entre outros serviços do ecossistema que a laurisilva nos presta. A produção da água é determinante, mas também há outra dimensão, que é a dimensão da paisagem, que é a dimensão do passeio, da contemplação, dos turistas que vêm à Madeira para passear na laurisilva. E, de facto, eu acho que é inconcebível pensarmos na economia da Madeira sem a laurisilva. A laurisilva é, de facto, estruturante para toda a economia da Ilha da Madeira. Para mim é uma floresta real, mas com muita magia. Magia é essa que é indispensável para a sobrevivência do homem, sobrevivência com qualidade na Ilha da Madeira.